Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 324. Eu sou Rodrigo Bibo e estou voltando à essência da adoração. Gostaram? Me contrata, Sola. Muito bom. Eu sou Guilherme Amarino e quando você não sabe o que é adorar, você inventa, coloca um menor no final e repete 3 vezes que tá tudo certo. Olha. Eu sou Renato Marinoni. Com o melhor microfone da roda. Com o melhor microfone da roda e isso é adoração. Aqui é o Guilherme Andrade e Projeto Sola não é sola de sapato. Olha aí, é nossa sola da bota, é nada a ver. Gente, estamos aqui com este time diretamente do CTPI para falar sobre teologia da adoração. Isso mesmo, você acha que adorar é só sentir friozinho na barriga? Não, tem que ter teologia. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana eu tenho uma notícia muito importante para você que gosta do Bibotalk, para você que espera pelo BTD. Pois bem, o BTD 2020 já tem data e local marcados. Anota aí na sua agenda, dia 25 de julho de 2020, na IBM Alphaville, Avenida Tamboré 1603, Tamboré, Barueri, São Paulo. Vai acontecer lá. Gente, pastor Sidney Costa cedeu um dos auditórios para realizarmos este evento. Aliás, um dos motivos pelo qual eu demorei para anunciar a data do BTD é porque eu estava procurando igreja com acessibilidade. Então a gente teve que mudar algumas coisas. Infelizmente, muitas igrejas não têm acessibilidade. E cara, uma mantenedora lembrou: você não é amigo lá do Sidney Costa? Eu falei: então, sou. Liguei para ele, ele prontamente cedeu um dos auditórios. Aliás, se a gente quisesse fazer até no auditório principal da igreja, tava liberado lá, sabe? Tava liberado. Mas não é necessário porque a igreja cabe mais, sei lá, de 7 mil, 8 mil pessoas ou 12 mil pessoas, não lembro. E a gente vai pegar um auditório que cabe 400 pessoas. Então é o seguinte, quando abrir a inscrição pro BTD esse ano, meu irmão, corre, porque eu vou abrir 350 vagas, tá? E olha só quem já é um dos convidados já confirmados para o evento: Jonas Madureira. Pronto, é o que você precisa saber. Local: IBM Alphaville, em Tamboré, Barueri, São Paulo, ok? E você precisa saber que data: 25 de julho. Quem vai estar lá? Jonas Madureira e boa parte da equipe do Bibotalk. E claro, vai ter outros palestrantes massa também, que eu já estou aqui terminando, acertando alguns detalhes. Vai ser um super BTD original este ano. Tô muito empolgado, a gente vai tentar alguns formatos diferentes. Vai ser legal. Então, marca aí na sua agenda, já compra passagem de avião, já reserva hotel, porque nós teremos o BTD original 2020 no dia 25 de julho na IBM Alphaville. É isso, gente, já posso dar essas informações aí pra vocês. Tem estacionamento na igreja, enfim, inclusive até no cadastro eu vou perguntar se você vai de carro ou não, porque tem um limite que cabe no estacionamento, depois tem que ser feito um remanejamento ali na rua, mas vai ter pessoas ali coordenando, cara, uma estrutura fantástica da IBM Alphaville. Demais, 25 de julho de 2020, BTD original lá na IBM Alphaville, com a presença confirmada de Jonas Madureira e boa parte da equipe do Bibotalk. Só vem que vai ser demais. Gente, bem, quero que vocês se apresentem um pouco para o nosso público. Eu imagino que Projeto Sola, parte, da nossa audiência conhece, mas tem gente que não conhece. Vamos partir desse pressuposto, então. Um dos Guilhermes aí resume o Projeto Sola, sei lá, numa música do Renato Russo. Vai lá. Tá bom. Pode ser Monte Castelo? Olha aí, excelente, muito bom. Vou contar sobre um tal João de Santo Cristo. Boa. Bom, o Projeto Sola é uma banda, nós somos uma banda, 2 pessoas formamos uma banda que visa um duo, vai. A maior essência nossa é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então a gente tenta produzir músicas que tenham essa noção confessional e que sirvam à igreja nos momentos de culto e para ela cantar congregacionalmente, para ela cantar nos momentos e também para inspirar a igreja liturgicamente nesse aspecto, né? Muito bom. E aqui com a gente, pela primeira vez também, Renato Marinoni. Acertei? Que é um sobrenome Marinani, Magnânimo. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Trabalho com adoração na igreja há bastante tempo, não vou falar
falar minha idade, isso não interessa. Mas já tentei fugir disso, já tentei virar um teólogo sério, mas Deus não deixou. Que liturgista não é sério, né? E pela graça de Deus também tenho muita paixão em pensar em liturgia, em adoração congregacional, culto, música. Já escrevi 2 livros na área de adoração, um Mergulhando na Adoração e o outro é o Sem Atalhos. Pela graça de Deus, agora na próxima semana termino meu mestrado em liturgia na PUC. Olha aí, filho da PUC então. É um filho da PUC. É isso aí, tamo aí pra contribuir. Beleza. Gente, o tema então hoje aqui deste podcast gravado ao vivo, é legal gravar ao vivo. Eu tô acostumado a gravar por Skype, né? Então à vontade, sentado. Quando você grava por Skype, você tem assim, alguém cai no meio da fala, começa a soar como robô, sei lá, é bizarro. Não, mas aqui também não sei como vai ficar a qualidade deste áudio, que eu estou com o microfone mó enjambrado da câmera aqui. Eu acho que vai dar certo, oremos. Mas o tema é teologia da adoração e eu queria que vocês começassem definindo a adoração. Acho que é importante, já que é teologia da adoração. Depois a gente vai pra parte bíblica, que eu imagino que o Marinoni trabalhou bastante. Eu imagino que vocês, o Sola também, né, tem essa preocupação teológica nas músicas de vocês. Então, como é que a gente começa definindo adoração, sem ser aquela definição que adoração é um estilo de vida? Que então, a adoração durante muito tempo, né? O movimento de louvor e adoração, quando chega nos anos 80 no Brasil, ele chega já com a estrutura pronta, cursos, seminários, palestras. E aí lá nos anos 80, louvor era música rápida e adoração era música lenta. Isso, né? Lá no início, começo dos anos 90, para a maioria das igrejas no Brasil. Aí depois de um tempo começaram a ver uma outra diferenciação que ficou essa, eu acho, não sei se os meninos concordam, mas eu acho que foi a que ficou mais pelo Brasil, que foi a ideia de que louvor, você fala do que Deus faz, das obras de Deus, e adoração você fala da essência de Deus, do que Deus é, da pessoa de Deus. Essa não chegou lá em Joinville, hein? Essa foi uma que mais difundiu aí pelo Brasil. Mas eu acho que ambas são muito superficiais e muito quadradinhas, assim, muito simplistas. Uhum. Eu sempre prefiro pensar na ideia de que adoração é uma coisa exclusiva de pessoas que nasceram de novo. Louvor pode ser feito por alguém não redimido, não nascido de novo. Que é elogiar a Deus, que é falar das obras de Deus. Se a gente for pensar em alguns casos, até pessoas contrárias a Deus já tiveram que reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Agora, a adoração não. A adoração é uma coisa exclusiva dos nascidos de novo. Você está fazendo uma distinção, na minha cabeça aqui, que não sou da área da música, vocês já perceberam, né? Mas eu sempre tratei louvor e adoração como sinônimos. Então, vocês concordam, meninos do Sola? É que se a gente for usar esse universo e esse ferramental que o Renato trouxe, beleza. Agora, ferramental. A segunda vez que eu uso essa palavra tem, aqui nesse congresso, ferramental. O Alex usou. Eu tô aprendendo aqui, obrigado. O Alex é um cara gente boa. Alguém tem que fazer o equilíbrio no Bibotalk, né? Pois é. Mas, se a gente for olhar a narrativa bíblica como um todo, se você for olhar todos os livros, a história, o que é ali revelado sobre a adoração, é um pouco mais complexo do que esses termos que o Renato falou, que é mais simplista mesmo. Entendi. E é uma outra coisa, é algo muito mais anterior do que só momento de culto, só música, do que só tudo. Por isso que esse negócio do estilo de vida meio que ficou em voga como uma explicação. Porque a adoração é tudo aquilo que eu dobro os joelhos a. Eu posso adorar algo que não é Deus, inclusive. A adoração não necessariamente ela passa por adorar a Deus, ao nosso Deus. Eu posso adorar outras coisas. Um idólatra, ele é um adorador também. Só que ele adora outra coisa. Andrade, participa, Andrade. Você tá aqui muito quieto, como é que é? Tá pensando na próxima música? Possivelmente. Possivelmente? Olha aí, que legal. Tá, então, a louvor qualquer um pode fazer, né? Reconhecer. Eu acho que pensar assim dessa divisão, dessa forma, ajuda a ampliar um pouco, aprofundar um pouco o debate, assim, né? E aí sim, a gente vai pra ideia de que adoração verdadeira, adoração a Deus, só o nascido de novo consegue fazer. Qualquer outro tipo de adoração é idolatria. Entendi. Que aí é o que o pessoal chama, tem até 2 livros bons que a Vida Nova lançou recentemente no Brasil, que a gente chama de teologia bíblica da idolatria, né? Que parece engraçado para as pessoas falarem, como é que é uma teologia bíblica da idolatria? Mas a Bíblia define idolatria. Sim, o Bale, né? Do Bale. Você se torna aquilo que adora. Então, eu acho interessante, acho que para a igreja é bacana pensar nisso. E quando a gente olha para a Bíblia, a pergunta que muita gente gosta de fazer, mas como é que tu define isso a partir da Bíblia? Né? Louvor, adoração, porque a Bíblia fala de louvor, né? Louvemos ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome, porque parece que essas categorias louvor e adoração parecem meio modernas, mas como é que a gente olha pra Bíblia e vê essa questão de adoração e tal? Não olha pro Andrade, que o Andrade deve estar, ele tomou muito café ou tá precisando de muito café, mas ele tá com uma cara de sono, esquece o Andrade, mano, vai, vamos aqui, você e o Yanomami aqui, esquece o Andrade, vai, mano, esquece o Andrade. É porque ambos falam muito, olha aqui, ó, ambos eles falam bastante. Fala bastante, tipo assim, quando eu fico perto deles, eu vejo que ele
tá falando, aí o outro corta, começa a falar, e o Que outro... é assim que é podcast, né? Um Então. corta o outro, é dinâmico. É assim? É assim? É, todo mundo não tem assim, agora, é que não é um culto presbiteriano aqui, entendeu? Ah, tá bom. Mano, é no flow do espírito, no flow, entendeu? É assim, não tem esse negócio de, eu vou esperar conforme meu amado irmão acabou de falar. Não, 2 irmão. minutos para falar. Não. Temos a réplica para... Isso, não, detona. Você fez uma pergunta muito difícil, né? O Carson, quando ele vai falar de teologia da adoração, ele fala que a maior dificuldade é começar a definir quais textos são utilizados para definir o que é adoração. A gente não concorda, não a gente, mas a igreja não concorda quais textos devam ser utilizados, quais não devam ser utilizados para se falar de uma adoração bíblica, uma adoração congregacional. Então, quer dizer, a gente já tem que ver qual tradição, que tipo de texto você abraça, que você entende, como você lê esse texto. Então, se torna aí já o... Mas olhando para a Bíblia Sagrada, tá? Se a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento ou até mesmo para o Novo, a gente não consegue pensar uma definiçãozinha de adoração. Eu sei que eu entendi que pelo que o Marinoni falou, beleza, depende um pouco do contexto religioso, da tradição religiosa e por aí vai. Mas será que a gente não consegue trazer aquilo que o meu amigo Igor Miguel gosta de falar, o núcleo duro? A gente não consegue trazer uma definição assim que pentecostais e presbiterianos e batistas pudessem dizer assim, não, legal, isso é adoração, biblicamente falando. Ô Bibo, antes dos meninos responderem, eu só queria fazer uma distinção aqui de termos, que às vezes a gente incorre no erro de que a adoração está circunscrito apenas ao ato musical. Uhum. Então é importante a gente entender que adoração, no seu termo mais amplo, envolve muito mais do que apenas o ato musical dentro da liturgia, a adoração comunitária. Então, dessa perspectiva mais ampla, a adoração não é só aquilo que a gente canta, mas tudo aquilo que a gente faz. Então, se você pegar, por exemplo, a palavra trabalho no original, no hebraico, avod, né? É o mesmo radical usado para a palavra adoração. É a perspectiva de que quando eu estou trabalhando, quando eu estou produzindo, quando eu estou cultivando, quando eu estou, para usar a ideia lá do Von Balthasar, lá da Tel Dramático, né? Quando eu estou atuando naquele papel ao qual Deus me designou, eu estou adorando. Então, a adoração, nesse sentido mais amplo, englobaria todas as áreas da nossa vida. Agora, Só te interromper um minuto sobre isso. O Justo Gonçalves, num livro muito simples dele chamado Culto e Cultura, acho que não é Culto. É alguma coisa assim. É uma cultura evangelho da história Agnus. Ele relaciona a etimologia e ele faz culto, cultura, cultivo. E é muito dentro dessa... Ele fala, olha, a cultura é fruto do cultivo e o culto é o trabalho cultivado da cultura. Então, quer dizer, ele faz toda essa leitura, tem tudo isso a ver com o que você falou. Ou seja, a gente caiu no clássico, adoração é um estilo de vida. Nós estamos falando de um jeito mais bonito. Mas o legal disso que é estilo de vida. A gente pode, beleza, vamos ficar só nisso. Mas é uma coisa, como o Andrade estava falando, é uma coisa um pouquinho mais profunda que isso. Porque além do estilo de vida, é aquilo que você produz. Então, quando uma pessoa ela tá ali realizando os mandatos que estão na Bíblia mesmo, você vê reproduzindo, criando filhos, comendo, cultivando a sua terra, expandindo suas fronteiras, obedecendo a lei. E isso tudo era escrito. O interessante é você olhar para o Antigo Testamento e ver que Deus prescreve a adoração. E quando ele prescreve a adoração, ele prescreve meios para o seu povo obedecê-lo. A essência da adoração é isso. É eu obedecer a Deus, me colocar debaixo da lei de Deus e aí eu obedeço. Então ele começa no Antigo Testamento a formar o seu povo e formando o seu povo para adorá-lo, ele ensina, Deus nos ensina a obedecê-lo. A grande treta na prática é que como a gente lê para esse Antigo Testamento e essa prescrição, né, essa ordenança do culto. Ali no culto do Antigo Testamento, Deus deu detalhe por detalhe, cor, cheiro, tamanho, como tinha que ser feito. E aí, o grande problema é isso, tanto teólogos mais conservadores como o Sproul e pessoas mais renovadas, vamos dizer assim, carismáticos também, usam, né, falam, mas é a questão de, na tradição, na igreja brasileira hoje, a gente tem um lado que lê isso e foi para uma liturgia, uma adoração judaizante, né, e tem um outro lado que também é perigoso, que é o lado antinomista que negou isso, né, então a gente, abandona isso, a adoração não tem nenhum tipo de princípio, é só em espírito, em verdade, não tem nenhum tipo de ordenança, não tem nenhum tipo de forma. Eu acho que os dois lados, né, não sei se vocês concordam, acho que os dois lados estão muito perigosos. A gente tá falando de compreensões, assim, que são muito fáceis da gente se distanciar e entrar em treta e também de não compreender direitinho. A gente tá falando de uma adoração que é a mais ampla, que corresponde toda a nossa vida, o que a gente faz, e tem uma adoração prescrita por Deus e também incentivada por Ele ao longo das Escrituras, que é a adoração comunitária, que é como
juntos nós vamos prestar culto a Deus. E como que essa adoração que corresponde a um macro da nossa vida vai ter um pedaço que é comunitário, que é compartilhado com o outro, que é compartilhado com o povo, que aí vai ter umas prescrições assim bem detalhadas. E aí corre o risco de você hoje, na história contemporânea, ir para um lado ou ir para um outro. Beleza, gente, entendi que música é uma parte da adoração, né, em termos até culticos e tudo. Pegando essa parte da música, a gente consegue falar alguma coisa? Que a música parece ter um papel importante ali, né, no Antigo Testamento, né, Miriam, Davi, né, enfim. Toda vez que a Bíblia menciona um mover de Deus muito grande, um agir de Deus muito grande, isso de uma forma ou outra se refletiu em música. Olha aí. Mas são todas as vezes. Sério? Né? A gente vê, por exemplo... Êxodo 15, por Êxodo exemplo. 15. É a primeira vez, né? O Mar Vermelho. Abriu o mar, o povo cantou, celebrou, dançou. A gente vê, por exemplo, quando Gabriel veio dar os anúncios do plano de redenção. Maria cantou, Zacarias cantou. A Ana cantou. Ana cantou, né? de Maria. Então a gente vê... Os anjos cantaram. Os anjos cantam. Deus, Quando, né, Satanás era o ministro de louvor do céu. essa é a biografia não autorizada de Satanás, né? O brasileiro inventou a biografia não autorizada, que ele era um ministro de música do céu, e por isso que ele odeia o ministério de louvor, porque ele tem ciúmes, ele tem inveja. Ele lembra do que ele Já fazia. é um ressentido. A gente tá rindo, mas isso é literalmente falado. Eu já ouvi. Inclusive, E encarnado. isso explica por que banda na igreja sempre dá problema. Não, ô Bibo, e é engraçado que as Não é o pessoas pecado falam assim, interno do coração dos irmãos. Né? Não, é coisa de Satanás. É Satanás. Você falando de música, claro que música, por isso que eu tô dizendo, toda vez tem uma revelação da presença de Deus, da glória de Deus, tem canção em volta de Deus. Toda epifania, né? Epifania, né? Em Isaías, Ezequiel, Apocalipse, sempre tem uma menção de uma canção em torno de Deus. Agora é interessante porque as pessoas criaram em cima disso toda uma teologia pro ministro de louvor, pro ministério, como se o cara tivesse a famosa levitização dos músicos cristãos. Levitização. Né? E aí o que acontece? O cara fala, não, mas ser ministro de louvor é uma coisa muito séria. Por quê? Porque ele tá ancorado nessa biografia não autorizada de Satanás, numa ideia muito deturpada. E aí eu sempre falo, pessoal, mas qual ética se exige de um ministro de louvor que não é pedida de um cristão qualquer? Qual tipo de compromisso que é pedido de um ministro de louvor que não é pedido de qualquer Quase cristão? que um gnosticismo, né? Exato. Nesse sentido, né? A gente não pode confundir uma ferramenta usada para contribuir na compreensão dos eventos. Ou seja, Êxodo 15, o pessoal atravessa ali aquele evento e aí eles resolvem cantar pela primeira vez como um povo. A gente não pode confundir isso como ferramenta que contribuiu para que eles se lembrassem de quem Deus é com a essência. Porque se a gente confunde ferramenta com a essência, a gente vai achar que eu preciso formar uma teologia ao redor do ministro de louvor e eu vou subir e elevar a importância dele a mais do que outros. É o que foi feito segundo Crônicas 20 com Josafá. A galera pega aquele tipo de ideia, né? Que não, naquele momento eles cantaram para celebrar a vitória antecipada e o pessoal fala, tá vendo? A adoração agora tem que ser utilizada como uma arma de guerra. Então você vai pra guerra espiritual, canta. Tem uma canção, eu posso falar porque eu trabalhei lá, uma canção que agora foi da Bethel, foi versionada no Brasil pelo Diante do Trono. Chama Raise a Hallelujah. E aqui ficou como Levanta um Aleluia. E a letra, a tradução da Ana diz, canções pra mim são armas. Né? E tá estourada no mundo inteiro. Então, quer dizer, é essa teologia de que, quer dizer, pegou um texto, isso que você falou, pegou aquele texto e levanta aquilo e faz uma teologia em volta desse texto. Refresca o contexto aí, que eu confesso que essa passagem... Aquela de Josafá, quando ele tá indo pra batalha e Deus fala, ó, você vai botar na frente os levitas cantando sim, claro, e claro. os soldados pra trás. Né? Então aí o pessoal fala, tá vendo? Agora a adoração é uma arma de guerra, a adoração agora é uma arma espiritual. Que inevitavelmente é uma concepção pagã de fazer as coisas. Porque o que acontecia? Todas as vezes que um outro povo ali ao redor queria usar isso, a música tinha esse papel. Tinha esse papel de ser exatamente uma arma. Então quando o Josafá faz isso, ele tá não usando mais uma compreensão do que Deus ensinou em obediência. Ele tá usando o que o povo ao redor faz, o que os outros povos estão ali, que eles fazem, que eu posso copiar pra também ser. Porque o meu Deus é igual ao Deus dele. Então é o meu Deus contra o Deus dele. Ele não tá considerando que Deus é o Deus dos deuses. Tá, mas no caso de Josafá deu certo, não deu? Deu muito certo. Então, mas no caso, isso, o pessoal viu que deu certo, então, e aí põe os levitas na frente pra guerrear, né? Se a gente vai pro novo, como é que fica? Tem cântico também, né? Jesus canta direto,
deserto e canta e sai pra fazer as coisas. Tem um grande mistério, né, do evangelho que diz que ali Jesus, nas horas finais da sua vida, ali antes da crucificação, ele reuniu os discípulos e cantou um cântico, né? Cantou um hino, fala o evangelho, se eu não me engano é Mateus que fala isso. E aí o pessoal fica assim... Você diz no final da ceia? Não, já no Getsemane. Já no Ele Getsemane. reuniu os discípulos e aí é uma notinha de rodapé do evangelho, fala, reuniu ali e cantaram um hino. Qual será? E aí é onde até o Keller fala que ele cantou um salmo, né? Que era o cântico. Mas assim, a gente fica, qual hino será que Jesus cantou, né? De cruz se erigiu. O Novo Testamento chega a ser irritante pra gente, porque Paulo fala em 2 textos muito similares pra cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais, pra se encher do Espírito, pra ter a palavra de Cristo enriquecida. Só que assim, que tipo de culto que a gente vai fazer? Que tipo de música que é essa que vai ser feita? Não tem nenhum tipo de orientação pro culto público, pra tipo de adoração. O Novo Testamento não traz nada. Sim, nisso. ele não tem uma regra litúrgica Não clara, tem, né? não Inclusive, tem. até eu já ouvi o pessoal falando assim, aquilo que o Novo Testamento não coloca, não pode ter no culto, né? Que é o princípio regulador. Ah, é? Eu não quero tocar nesse negócio aí. Mas, mano, tem muita coisa, Mas né? é que agora você meio que já tocou. Eu toquei, né? Porque vocês são presbiterianos, eu não quero colocar vocês em maus lençóis. Mas eu e o Marinoni podemos falar aqui. Então, Não é más lençóis. não? Então tá bom. Eu acho que é o seguinte, o princípio regulador, ele é mal compreendido em consequência de uma série de atos que são feitos em nome do princípio regulador, que na verdade nunca foi uma proposta do princípio regulador. A distinção dos protestantes para os luteranos, para os anglicanos, era basicamente o seguinte: quais serão as diretrizes para a reforma? Então, alguns diziam que o que a Bíblia não proíbe ou não coíbe expressamente, nós podemos fazer. Então, a gente pode acender vela para morto. A Bíblia não proíbe isso. Enfim, e a gente poderia usar... Usando o bom senso cristão, né? Eles falam. Exatamente. Agora, a ala mais calvinista dos protestantes definiu que, eu acredito que é um solo seguro, definiu que o que a Bíblia ela não prescreve para o culto cristão, então nós não devemos fazer, porque senão a gente está dando margem para a imaginação. Aqui, explica um pouco a diferença de elementos e circunstâncias dentro disso. Sim, só concluindo. A ideia é o seguinte, que são 5 atividades que são prescritas para o culto cristão na Escritura Sagrada no Novo Testamento. Que são os elementos. Que são quais? Oração, exposição da Escritura Sagrada. Eu posso fazer um culto. Tô falando de programação de não tô falando nada disso, tô falando de culto. Eu posso fazer um culto. Se irmãos não vai ter pregação hoje, a gente vai passar um filme. Isso é um culto ao Deus vivo? De acordo com o princípio regulador, não. No sentido restrito, não tô falando de culto com vida. Então, oração, pregação, louvor, cânticos, contribuição, que é a consagração, né? Os sacramentos, que é o batismo e a ceia memorial. Dança. Cara, eu ouvi um presbiteriano falar ceia memorial. Eu não vou tocar nesse assunto. Continua. É que antes eu falei sacramento. Ok. Tá. Sacramento, aí eu falei batismo e a ceia memorial, olhando para o meu amigo Batista aqui. Ok. Eu não quis tirar ele, Foi inclusivo. Ok, obrigado. mas antes eu falei sacramento. Ok, tudo bem. Eu sou católico antes de tudo. Muito Deixa eu bom. dizer uma coisa. Dança. Vamos colocar esse fio desencapado aqui. Falei Falou na minha lá no IACA, né? Gente, o que é IACA? Instituto de Adoração, Cultura e Arte, eu esqueci de falar na minha apresentação. Instituto que eu e a minha esposa Andressa dirigimos, que trabalha com a formação de líderes de louvor. Esses 2 amigos estiveram com a gente agora no workshop que a gente fez em julho. Foi IACA? Pode conhecer IACA Brasil no Instagram. IACA Fazendo propaganda. Dança, por exemplo, que é um fio desencapado. Não, tá errado. É Ministério de Dança. Ministério de Dança Profética. É isso aí. Aí já. Qualquer teólogo que tem um mínimo de bom senso, que saiba ler nos originais, enfim, percebe que os maçoréticos fizeram marcações muito precisas em quais salmos eram litúrgicos e quais não eram. Salmo 150, evidentemente, é um salmo litúrgico. Lá fala de danças, lá fala de palmas. Porque tem gente que diz que o Salmo 150 não pode ser usado na defesa disso. Exatamente. Que não é litúrgico. Por isso que eu sempre faço essa salvaguarda. Como que eu relaciono dança, ou esse tipo de dança, com o culto cristão, com o princípio regulador? Não significa que, por exemplo, no momento do louvor, eu sou impedido de demonstrar as minhas emoções fazendo algum tipo de gesto, enfim, expressar a minha alegria dessa forma. Eu não sou proibido. Os africanos ficaram aliviados agora. Exatamente. Agora, o que eu não posso é, por exemplo, meus irmãos, agora o irmão fulano vai vir aqui apresentar uma dança aqui em cima e a nossa igreja vai assistir aqui entre o louvor e a mensagem, a gente vai ter um número de dança. Por exemplo, isso não é um momento litúrgico, isso não é um momento de culto, entende? Essa atividade, ela não Na sua compreensão. ela não está
prescrita na Escritura Sagrada como em nenhum texto onde você vê a igreja primitiva se reunindo, ela tem algum tipo de entretenimento em nome de uma reunião solene. Então, aí que a sua visão é um pouco, o que o Bill tá falando, na sua visão. Eu já convivi muito em meios carismáticos, neopentecostais, até hoje vão muito nessas igrejas, da workshop, enfim. Para eles, né, eu disse, eu trabalhei com o Diante do Trono aqui, então o Diante do Trono foi quem implementou isso no Brasil nos anos 90, final dos anos 90. Não é um momento de entretenimento. Dentro da tradição carismática, se enxerga a dança como uma mensagem de Deus. Para mim, é nula, porque eu não tenho capacidade de entender o que a pessoa está fazendo na dança. Não, a gente falou brincando aqui, mas para muitas pessoas levam a sério a ideia do ministério. Eles acreditam estar prestando um serviço à comunidade. Né? Serviço. Então eles acreditam que eles estão ajudando em outros tipos de adoração, além da musical. Então tem uma outra linguagem de adoração que é a dança. Sim, não. Galera, a gente brincou aqui, mas a gente tá falando bem sério mesmo. é nesse ponto que eu pergunto, de forma muito humilde, qual é a legitimidade, não a legitimidade, se não é apenas uma manifestação artística, também tem o seu lugar, que também glorifica a Deus, que também é um ato de adoração. Não também... necessariamente no culto, na sua visão. Exatamente. E que também tem Cristo como Senhor de todas as coisas, mas eu não consigo entender o que é comunicado numa moça que está dançando em cima de um palco e a comunidade assistindo, porque necessariamente a comunidade não está participando daquele momento. Seria tão nulo quanto, e desculpa usar o termo nulo, mas estou fazendo em razão de você tê-lo usado, mas seria tão nulo quanto, por exemplo, uma pessoa ir lá cantar uma música que ninguém conhece e fazer um monte de melisma que ninguém consegue acompanhar e a comunidade toda assistir. Então a comunidade também não está participando, também não está prestando um culto a Deus, entende? Isso dentro da liturgia pentecostal. A liturgia pentecostal no Brasil ela é estruturada em cima, não tem nenhuma dessas nuances que a gente conhece, categoria de invocação, confissão. A liturgia pentecostal no Brasil sempre foi estruturada em cima de um negócio chamado oportunidade. Algumas igrejas pentecostais nem têm ministério de louvor até hoje, porque é total improviso, o dirigente de culto, eu tô dizendo, eu concordo com você totalmente, mas isso você tem que, eu acho que a gente tem que fazer um esforço, e eu comungo da sua ideia, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para entender o seguinte, que pro pentecostal que cultua assim há anos, não saber a música não ia impedir, porque a mulher leva o playback, da irmãzinha leva o playback, e não conhece isso, a música. O pessoal glorifica, né? Isso, até é engraçado, porque se o playback trava, meu irmão, a igreja pega vai, fogo, é. entendeu? E vai, não, assim, é engraçado, mas esse pessoal, eu falo isso direto aqui, você tem que passar um ano no movimento pentecostal, todo cristão tem que frequentar uma Assembleia de Deus de bairro, Tem que ter Mas eu já frequentei alguns cultos pentecostais, algumas coisas eu não entendi. Cara, a gente sabe, a gente que é um pouco mais esclarecido, isso, e aqui eu abro um parênteses bem gigante, até mesmo muitos pensadores pentecostais não comungam com essa liturgia desordenada e espontânea, né, de oportunidade. E, cara, a gente tem registros de lições da escola dominical da década de 30, já falando contra o reteté, essa coisa toda. Mas a prática pentecostal é assim. Agora, você falou sobre brasileiro, eu queria só... Nossa, isso aqui tá... Eu só queria rever um ponto, que você falou sobre o Novo Testamento não impor uma forma estética, né, para o culto. E eu entendo que aquele gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, eu acho que o culto é a expressão de um povo, né? Atos 17, lá quando Paulo estava fazendo a homilia em Atenas, ele fala sobre isso, né? Que de um só Deus fez gente, todos os homens, e predestinou ou pré-ordenou aonde eles deviam viver, aonde eles iriam morar. Ou com qual cultura eles iam se expressar. Exatamente. Então, cara, isso é fantástico, Então, o culto, ele não pode ser engessado. Essa é uma crítica que eu faço ao movimento reformado, assim, mais conservador. A gente não pode importar um modelo de culto estético, assim, do século XVI... Europeu, e reproduzi-lo como se ele fosse o mais adequado para o culto cristão. Como se a Bíblia, como se o povo de Israel adorasse nesse tipo de... A impressão que dá é essa. Ou como se qualquer outra forma estética, a gente não tá falando de forma essencial, tá falando de forma estética, né? Como se eu confundisse aquilo que é ético, essencial, com aquilo que é estético. É esquizofrênico isso. É a mesma coisa... Desculpa, eu sei que foi muito grande esse movimento aqui no Brasil, mas é a mesma coisa, por exemplo, eu usar elementos do judaísmo, tipo um shofar, coisa e tal, como se aquilo ali fosse um instrumento mais sagrado. E era a ideia do movimento. O movimento dizia isso. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem uma música do João Alexandre, que eu acho fantástica, é João Brasileiro, que é um exercício de... E se a história de Jesus se passasse no Brasil hoje? As histórias bíblicas, né? Não só de Cristo. Aí ele fala lá que o Esaú
Grajaú se venderia por um prato de jabá com farinha, que a música ia ser o samba. Imagine tamborim ao invés dos clarins, que os anjos tocando cavaquinho, coisa e tal. Então é genial essa ideia, porque de fato são expressões culturais que o culto pode incorporar. E aí a gente tem um problema colonialista, que os europeus venderam para onde dominaram a ideia de que eles eram intelectualmente elevados, assim, e é uma situação histórica. E aí a gente aprendeu com os missionários norte-americanos, o sul dos Estados Unidos e os europeus, que a cultura brasileira não presta, né? O Luiz Arcanjo canta no excelente disco solo dele, já antigo, ele fala: quando eu era menino eu quis cantar samba pra Deus, mas me disseram que Deus não gostava de samba. Né? Quer dizer, um menino carioca, mulato, negro, né? O Luiz Arcanjo é praticamente negro, acho, querendo cantar samba, que é uma expressão tão natural, e o pessoal fala: não, isso aqui não serve. Por quê? Porque a cultura europeia do século XVI... Então, vocês tocam num ponto aí, Yanomami quer falar alguma coisa? Não, é que, de novo, essa troca do que é essencial, do que é ético, pro que é estético. É uma esquizofrenia, porque eu vou atribuir um valor a uma coisa que ela é estética, que ela tem os seus valores e tem as suas concepções. Por exemplo, o samba, ele tem suas regras. Tem a sua linguagem, né? A música europeia também tem a sua linguagem, suas regras, e os dois são bonitos. Eu não posso atribuir um como o certo para adorar e o outro como o errado para adorar. Então, isso em contexto, porque eu ia entrar justamente nessa questão, porque há uma discussão de que, para o contexto de culto, se criou a ideia de que existe um estilo musical adequado para o culto. E aí, se você entrar na questão do samba, o samba não é liturgicamente adequado para o momento de culto. Por que a gente criou? Cara, eu não sei dizer nomes aqui, mas eu já ouvi isso, né? E, cara, se eu não me engano, gente, eu vou chutar aqui, mas eu já vi até vídeo de reformados falando isso. Eu acho que foi no canal do PNO ou em algum canal desse do Instagram. Eu não tô inventando isso. Alguém mais já ouviu, gente? Você fica me inquirindo aí, ô seu Andrade? É óbvio. Não, mas eu já ouvi isso. O Yamarino falou um negócio aqui interessante, né? Que o samba, ele tem uma linguagem própria, né? Eu não posso falar... Assim como a Bossa Nova tem uma linguagem... A Bossa Nova nunca pode ter uma letra politizada. Porque não existe nenhuma Bossa Nova pura, puro sangue, de Jobim, de João Gilberto. Presta atenção nisso, isso não, é tem importante. não tem nenhuma Bossa Nova pura que fala de coisa política. Não dá pra cantar Bossa Nova no culto, em outras vezes, não dá pra cantar Bossa Nova no culto, não é por causa do culto, é por causa da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Porque a Bossa Nova é pra falar de outras coisas. De natureza. Você quer falar da criação, aí você pode botar uma Bossa Nova. Então, se o pregador vai fazer uma série em Gênesis e ele quer fazer a abertura do culto... Tudo bem, aí sim. Bem. É o que a gente E se ele tá quer falando... fazer agricultura e ele quer fazer lá uma moda de samba? Não, nada a ver. Como é que fala? Roda de samba. Uma roda de Não samba, uma roda de samba, mas viola. fazer uma moda de viola. Mas moda de viola é massa. Essa Deus aceita mesmo. O Carlinhos Veiga tá aí pra provar pra gente que é legal. Eu vou correr um risco aqui da gente falar uma grande besteira e a gente se arrepender daqui a Gente, pouco. não, minha fale por você. Ó, quem tá falando é o Yanomami, hein, gente? Não é nós, não. Vou correr o risco aqui, mas eu vou correr Eu adoro porque quando as pessoas se eu arriscam gosto de correr assim. risco. Isso. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui que cada estilo ele tem certos elementos que vêm junto com ele. Inclusive elementos culturais, elementos de conteúdo. Por exemplo, um rock, o movimento do rock é um movimento de protesto. O movimento do blues é um movimento que surge ali dos movimentos negros, de libertação, de esperança, etc, etc, etc. O spirituals, como a gente fala, se aproxima um pouco desse lance mais transcendente. O samba de cotidiano e tudo mais, a bossa nova das coisas, eu Contemplação fazer da natureza. a natureza. E cada uma dessas formas que a música foi se organizando nos estilos musicais tem a sua característica. O que a gente não pode fazer como igreja é desrespeitar isso e elevar os estilos e gospelficá-los. Isso é na perspectiva da arte, é uma responsabilidade com o próprio estilo. Eu vou descaracterizá-lo. Eu posso utilizá-lo na sua própria esfera, na sua própria característica. Agora, a discussão ela é muito mais anterior do que posso tocar samba ou posso tocar... Ou como nos anos 80, o rock era a música do diabo. Ela é muito mais anterior. Por quê? Porque quando você pega o culto reformado, quando eles estão tentando mudar e transformar o culto católico, que era maçante, que era numa língua que não era a língua do pessoal, não era acessível, né? Que não tinha participação. O que falou do princípio regulador do culto é porque ele preza pela participação do povo. Ele quer que as pessoas estejam próximas. Por isso que a gente fala do congregacional. O congregacional, o que é? Eu prezar para que eu tenha os elementos no culto no lugar certo e os participantes também. Eu tenho
principalmente 3 participantes no culto. Eu tenho Deus, a gente não pode esquecer que Deus é um participante do culto, o movimento é dele. Eu tenho todo mundo que é o povo de Deus participando daquele culto, prestando culto a Deus, participando como adorador, que nem o Renato já falou. Aqueles que são convertidos, os chamados por Deus, eles são os que participam do culto. E um terceiro elemento é todo o resto do mundo. O resto do mundo é um espectador. Eita, bonito isso aí, rapaz. O mundo é um espectador do culto. Então, por exemplo, se eu tenho lá alguém no nosso salão de culto, num dia de culto de domingo, que não é cristão, que não tá ali, na comunidade, não tá ali, ele é um espectador daquilo. Por que eu vou colocar algum elemento no culto durante coisa que eu vou simplesmente levar todo mundo a ser espectador e não participante? Então, aí entra naquela questão que foi meio que interrompida aqui, que você às vezes vai no culto pentecostal e não entende alguns elementos, né? Talvez falte mesmo a liturgia pentecostal, e aqui generalizando, gente, essa ideia de que eu preciso ter um culto racional, e Paulo é muito claro em 1 Coríntios 14, né? As pessoas, às vezes, até a questão das línguas, né? Ficando bem no contexto de 1 Coríntios 14, não, ó, se tem língua aí, que interprete, porque aquele que não conhece, né, o movimento... É o princípio de acessibilidade. E aí, diante disso que o Gui tá falando, eu acho que assim, por isso que eu acho que essa coisa, o movimento levítico... Thomas Kramer veio pra roda, o Thomas Kramer. Eu acho que o movimento levítico não é uma coisa assim, é só um nominho que as pessoas dão e tal. Eu acho que é uma coisa muito séria e muito prejudicial à igreja brasileira. Porque eu tô dizendo... Os levitas, né? A ideia de levita. Porque a gente tá dizendo o seguinte pra igreja, vocês assistem. Tem alguns escolhidos dentro da igreja que foram escolhidos pra performar. Então, eu penso, por isso que criou essa ética diferente. Esses que ministram são mais espirituais. Esses que estão aqui sentados, eu tirei a plateia de Deus e do mundo e coloquei a plateia no próprio corpo de Deus. Eu quebrei a ideia do sacerdócio universal. Exatamente. Fere o princípio do sacerdócio universal. Sim, que é algo que foi conquistado na reforma. E é tão prejudicial por isso. E esquecido pelas igrejas da reforma. Pra você ter uma ideia, essa é uma ilustração. Você pode ministrar sem ela? Não. Você pode ministrar sem ela, Yanomami? Não, né? Pra gente falar da linguagem estética, existe um estilo no Brasil que hoje se chama worship. Fortíssimo, né, mano? Que mas não é só no Brasil. Não, né? nos Estados Unidos se chama modern worship. Modern worship. Eles chamam de aqui no Brasil ficou coisa... A gente fala worship porque, né? Mas o pessoal, no popularzão, é worship. Worship. E aí o que acontece? Que é um estilo musical, Que é um né? estilo musical do rock britânico Guitarra na influência com delay. dos Estados Unidos. Que é o U2, que é Coldplay. Não, pera, volta. Não, calma, devagar, gente. Vocês são... O único que tá levando a sério aqui é o Yanomami e o Mariano. Nós estamos aqui zoando. Mariano não, tô é sua brincando. É o Marinoni, perdão. E aí a Marino também no Yanomami. E a galera do worship não quer ser reconhecida como gospel. É que assim, houve... Explica pra nós isso aí de YouTube. Falou YouTube, como assim, mano? Nos Estados Unidos, existia um movimento da música cristã contemporânea. Isso lá dos anos 80, que aí veio Integrity, Ronk Nolly, Don Moen, Paul Wilbur, Bob Seett. The Lord uma is revolução. Um pouquinho depois do Delirious. Então a Vineyard e tal. Aí quando vem o Delirious, existe uma... Já é outro movimento. Existe uma estudiosa nos Estados Unidos chamada Monique Ingalls. É a maior estudiosa em louvor no mundo. Ela sobrevoou ela o voou. assunto. E aí ela fala isso, que quando chegou o Delirious, e logo depois veio Matt Redman, veio a galera do Passion. Pô, eu sempre falei Matt Redman, mas tudo bem, né? Eles Stephen trouxeram... Curtis Eles Chapman. todos vieram da Inglaterra. E eles trouxeram o rock britânico. E nesse período, final dos anos 90, é influenciado pela linguagem do YouTube, principalmente. Olha aí. Que é aquela coisa de música, né? que é aquela coisa assim, é muito som pra pouca gente fazendo. Tem 3 caras, 4 caras fazendo um sonsaço. Você pode ver, Ministério de Louvor da Integrity. O estilo Integrity, que foi replicado pela Hillsong, que foi replicado pelo Diante do Trono e replicado no mundo inteiro. Era o quê? Um worship leader, um líder de louvor, um backing gigante, tinha 10, 15 pessoas no backing vocal, tinha um coral gigantesco e uma banda gigantesca. A linguagem da Modern Worship, que aqui no Brasil é worship, agora é todo super reduzido. É um cara. É o Chris Tomlin sozinho, com um cara na bateria lá atrás. Um na guitarra e no Por baixo. quê? Porque é o YouTube, é a estética do palco do YouTube. E aí... O resto tudo no VS. Tudo no VS, tudo multitracks. O que as pessoas que não conhecem isso, que não, com todo respeito, não é a área delas, elas escutam o Coldplay. Eu já vi cara falando, Coldplay parece que tá tocando louvor. Mas não é que tá tocando louvor, é porque o louvor parece Coldplay. Entendi, muito bom. Entendeu? E foi feita essa opção, é lógico que cada opção ela vem com gosto. A opção que é mais popular, a opção que agrada mais mercadológica. tudo mais, que vende mais e tudo mais. Eu só quero... eu quase não falo, olha aqui. Ó. Nossa. Eu só quero fazer não uma defesa, mas a gente também tem que pensar que do ponto de vista pragmático, por exemplo, são músicas que pegam muito fácil no Eu povo. gosto. Eu particularmente gosto de Eu também algumas. gosto Quando do são bem worship.
Então, eu sim, não tô, eu gosto do worship então, também. Não, só não queria dizer assim, eu só não queria que Não tô ficasse só... detonando, não, não, não que ficasse assim nessa questão a opção é por conta de gosto e por causa de mercado. Não só por isso, porque é bom também, o povo canta sim, também, sabe? Mano, Eu ia chegar a lá. minha filha, de 2 anos, ela chegou em casa, nunca toquei Lindo, Lindo És, lá na minha casa. Isso. Então, assim, eu não curto muito a música pela extensão dela e tal. A minha filha de 2 anos, cara, que nunca ouviu na minha casa, ela deve ter ouvido no jardim dela, que é uma escola cristã, ela chegou lá e, cara, eu fiquei feliz, entendeu? Né? Porque tá cantando tanta porcaria, Isso, né? não, porque uma semana depois ela chegou com Moreninha Linda do Meu Bem Querer. Eu falei, cara, ela tá aprendendo isso no jardim, entendeu? Então, assim, que bom que ela cantou o Lindo, Lindo És. Foi fácil pra ela decorar, tem o seu papel. Falou. Agora, claro, isso daria uma outra discussão, Sim, mas deixa vamos eu lá. fazer uma defesa aqui, porque assim, vamos desvencilhar um pouquinho da teologia dessas músicas. Ok, Né? Depois a sim. gente discute isso, eu acho que é uma outra discussão, é um outro momento e tudo mais. A gente tá falando aqui de uma parte estética, porque a opção... A gente tá falando de várias coisas. Disso foi isso. Assim, lógico que tem a mercadológica, o lance do gosto, só que tudo isso contribui porque é acessível. O Renato falou de acessibilidade e um dos princípios reformados, aí vem Thomas Cranmer na Inglaterra, é a dizer que o culto ele vai ter que ter são 3 princípios, 3 pilares. Um deles é o culto ele tem que ser bíblico. O segundo dele é que o culto tem que ser acessível. E aí eu tenho um dilema. Se eu sou muito bíblico, eu vou perder a acessibilidade. Se eu for muito acessível, eu vou perder a minha profundidade bíblica. Então ele coloca mais o terceiro pilar, que é o equilíbrio. Então, se a gente for pensar nisso, vamos lá, o worship, né? Dói falar falando worship, inglês né? direito, ele tem uma acessibilidade muito boa. Ele tem uma receptividade pelas pessoas e é uma facilidade de reproduzir. Porque você pega o Coldplay, por exemplo. Você vai no show do Coldplay, além de todos os elementos estéticos e tudo mais, você vê todo mundo cantando a música. Por isso que a galera fala, nossa, parece igreja, parece que tô lá. Por quê? Porque tá todo mundo cantando. Tem um conceito em inglês que é o anthem, que é uma anthem, que é uma música tipo, como é que eu vou traduzir anthem? É tipo Música chiclete? Não, é como se fosse um pequeno coro, da um nação, pequeno tipo, hino. um coro que todo mundo canta. Parrow, Isso. Paradise. Entendi. Entendeu? É o YouTube com... Você cantou Paradise aí no Lindo És, aí você viu? O YouTube... Lindo, é. Você cantou Paradise. Você viu? O cara já... Ah, meu Não, Deus. o YouTube, cara, o YouTube, tem uma cena do YouTube, acho que é no Morumbi, se eu não me engano. Nossa. Que eles falam, How long to sing this song? Que é o Salmo 40. Nossa. E ali aí é um 60 mil louvor. pessoas. Mano, ali é um louvor que as pessoas nem sabem que estão louvando. E é uma igreja, quer dizer, é uma coisa meio doida isso, né? Dos espaços. E aí que eu acho que as pessoas não conseguem entender, perdem por não conseguir fazer essa distinção. E aí, por exemplo, tem muita gente, os teólogos mais, a gente com nossos amigos, a gente convive com eles, mas às vezes perdem por entender que essa é a linguagem dessa geração, cara. Você falou da sua filha, é o que comunica com essa geração muito fácil, né? Tudo bem, a gente pode sempre filtrar, sempre pensar em como melhorar, mas não adianta fugir dela. Claro que não tem como fugir dela, é a linguagem da geração. E lembrando que a crítica, eu acho que ela não... A gente critica muito o movimento worship por conta das letras, por conta do conteúdo teológico. Tem letras que são complicadas mesmo, Entendeu? né? Tem- E Heréticas, né? obviamente, Vamos falar heréticas até. obviamente que a gente vai criticar ou a gente não vai usar nas nossas igrejas locais qualquer outro estilo musical que também apresente dificuldades de interpretação da Bíblia ou apresente mentiras sobre Tem isso. uma coisa também, tem coisa que é heresia, eu não gosto muito de usar esse termo, mas tem coisas que são erros Isso, teológicos. acho que heresias É pesado. pesado. E tem coisa que não é erro, que é pobre, entendeu? É simplista. É simples. Queria usar esse exemplo, mas já que vocês estão falando da Lindo West, por exemplo, Lindo West. Repete demais, é muito Glória, pobre, glória, eu te porque dou. fica só em 2 frases. Mas, por exemplo, Lindo West, Glória eu te dou, não é uma versão mais simples, mais contemporânea de Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Que é lindo és, só quero ver você. Não é um lance assim? Então, assim, é uma outra forma de dizer o que o Keith Green estava falando lá. Então, eu acho que a crítica, ela tem que ser distinta. Tem coisa que é pobre poeticamente. E isso a gente pode discutir, porque aí entra no lance da linguagem, que o povo consome, que o povo... enfim. E a gente pode pensar numa sofisticação, coisa e tal. Podemos, mas isso é uma coisa. Agora, tem coisas que são erradas, antibíblicas. O antibíblica acho que é legal. Aí, isso a gente mas a tem questão que- da pobreza não é um pouco também Contextual. relativo Cultural. à pessoa? Por exemplo, eu acho Lindo és, não tem a linguagem da pobreza, porque
porque eu também não sou músico, não sou poeta, não sou compositor. Eu acho só realmente cansativa. É uma questão assim, você como um Mas compositor... quando você fala cansativo, você tá falando que é pobre de alguma coisa. Pode ser pobre de frases. Agora, Exatamente, é isso que eu acho. Eu tô falando pobre de ruim. Sim. O que eu acho falando que é de pobre de injusto. pouco. Sim, pode ser. O que eu acho que é injusto nos dias de hoje é a galera mais intelectualmente treinada, teologicamente treinada, falar, o que tem hoje só tem porcaria, isso é muita injustiça. Não, nossa, tá O jogando Sola todo mundo. tá aqui, Realmente. o Sola tá aqui pra provar que tem muita coisa boa. Nós estamos aqui com o Baruch no Congresso, que tem produzido muita transita coisa, muito bem que nesse transita meio. muito bem. Tem Justamente. gente, e não só eles, tem muita gente compondo muita coisa boa nos dias atuais, lá nos Estados Unidos, na Austrália, aqui no Brasil, com linguagens diferentes. Então, assim, quem fala isso, desculpa a sinceridade, não conhece. Mano, eu Não gosto escuta. Hilson. Cara, lá em Entendeu? casa, Hilson não desculpa, desliga. nos últimos 3 anos, a Hilson produziu Praise the Name, Anastasis, né, que é essa Praise the Name, a Canta Minha Alma, né, que Nossa, muito cara, boa. So You Lie. Né, So You Nossa, Lie. aquela é animal, é linda. Oceans. Quer Nossa, dizer, mano. quem fala mal da músicas Hilson muito não boas, conhece essas Não, músicas, mano. pode ter coisa. Então, esse negócio de pobreza e tal, às vezes depende muito do ponto. Cara, a Lindo Lindo És, a gente tá. Acho que é unanimidade aqui que nenhum de nós gosta da canção. Mas, mano, Eu nunca disse isso. nunca disse? Ok, então eu estou dizendo aqui, né? E pela minha leitura, eu vi os vídeos do Metaforando pela sua linguagem corporal, acho que você também não gosta. Né? Mas eu digo assim, mas muita gente gostou, né? Fazendo uma análise levou igrejas, né? E pessoas à adoração e tal. E aí são outros pontos. Mas, cara, eu olho pra Hilson, Oceans, caramba, essa So You Lie, que eu não sei falar aí, eu também vou, mano, maravilhosa, entendeu? O nome de Jesus, entre outros e tal. Os próprios Gary estão produzindo em Christ Alone, Sim. músicas Sim. contemporâneas, Acho bem que feitas. a única coisa que a gente não pode fazer, que é os dois extremos fazem e a gente incorre no erro de fazer às vezes, é a gente elevar e eleger tal tipo como o certo, o sagrado, e não a essência do que tá falando. Aquilo que cria a atmosfera da adoração, né? E aí você eleva. E a gente já ouviu, infelizmente, a gente... Tem o pad, tem que ter o delay, Tem que né? ter o delay, o pad. Colocando a gente o exemplo aqui, a gente produz músicas para a congregação, músicas confessionais, e as Isso. nossas músicas são para todo mundo cantar. E a gente já ouviu, e eu já ouvi de amigos, que em algumas igrejas que estão acostumadas com esse universo mais de ambiente e tudo mais, eles chamam as nossas canções, que não são. Não, as canções deles são muito doutrinas. Não são então, congregacionais. não Isso, são congregacionais. olha só. Entendeu? E a gente faz para isso. Mas é porque as pessoas que falam isso provavelmente têm um padrão estético. Exatamente. Uma Pensa que coisa... congregacional é o tipo da música. Ah, mas não tem prato de bateria, não tem delay, não tem pad. Isso não é congregacional. E o que a gente fala de congregacional é o que é acessível pro povo. Sim. Mas, cara, Que é por exemplo, fácil, vou pensar melodia no Projeto Sola. Eu não lembro de todas as músicas de vocês. A Redenção já a gente toca na nossa igreja. A Isaías 53. Toca lá. Toca Isaías O pessoal 53. canta? Canta bem. Canta- Redenção, canta a música? canta todinha. Sabe? Bastante gente da igreja canta? Então ela é É congregacional. congregacional, sim. Mas eu queria lembrar uma música mais agitada de vocês. Hey, pam, pararara. Eu não lembro agora. Ressurreição, Ressurreição. É aquela que é Por que olhar Isso. dentre os mortos. Essa música, ela é muito boa, acho que até dá pra igreja cantar, mas não é aquela música que vai levar a gente a fechar os olhos. Claro, aí que depende muito do contexto, né? Tipo, porque às vezes esse negocinho, o pad que você tá falando, aquela... Mano, dá uma ajudada, Ajuda né, no mano? clima, né? Ajuda no Sim, clima, sim. né, mano? Fala sério. Eu vou dizer pra ti, eu a Ajuda primeira tanto que a vez... gente não tem hoje no repertório, tá difícil achar música mais agitada. Isso, Tem muita porque tem lenta, muita tá lenta. difícil. Isso, mano, A gente isso. que é Eu ia líder de falar louvor disso. local, a gente sofre. Todos nós somos líderes de louvor locais. Aham. Cara, você vai fazer repertório, música lenta tem 200 mil. É. Música rápida, você fala, rapaz, qual que é mesmo que eu vou botar aqui uma mais agitadinha? Aí é a redenção dele. Então, assim, ó, eu acho massa, no fundo, a gente ter essa riqueza, que no fundo isso é uma riqueza. Porque, eu vou te falar, a primeira vez que eu ouvi a música Eu Também Vou, eu tava lá na ponte do Guilherme Franco. Mano, eu simplesmente caí no chão. Não, brincadeira, eu não caí no chão, mas ela é maravilhosa. absurda, E ela Você não exalta caiu no Deus. chão? Não, mas Você eu é quase. pouco pentecostal. É porque eu tava numa igreja presbiteriana e eu respeitei o ambiente. Entendeu? Então, assim, cara, ela é maravilhosa. Tipo assim, e é uma música. E eu acho que o cara, quando compôs e quem fez a música. Mano. O Marcos Witt fala que tem algumas canções que têm uma ligação diferente com o céu. Na linguagem do Marcos Witt. Sim. Mano, mas canção do Apocalipse. Mano. Que é uma canção cantada no mundo inteiro. E você escuta ela sendo cantada em várias línguas. É de um 2010 essa música, não é? Eu descobri. Ela foi feita em 2004, mas ela estourou no mundo em 2010. Isso, com o Dia do 2009. Trono aqui, Isso, português aqui. é. Mano, eu ouvi essa música tem 2 anos também. Outra música que eu desaguei quando eu ouvi a primeira Não tem vez. como, é impossível, né? Era, por exemplo, a Agnus Dei, a do Michael W. W. Smith. Smith. É, Quando nossa, toca essa mano. música em qualquer igreja. Você tem Nossa, uma mano. Que percepção são diferente. universalmente conhecidos. E é o texto literal de Apocalipse.
Apocalipse 4. Agnus Dei, Então, pô, assim, deu saudade de Agnus Dei agora, mano. Cantei domingo na igreja. Muito boa, mano. Né, o muito Ron boa. Knolly tinha aquela I See the Lord, né? Vejo o Senhor. Cara, essa música até hoje você canta, ela tem um quê diferente, ela tem uma coisa diferente, porque são músicas que aclame ao Senhor. Na minha opinião, na minha humilde opinião, aclame ao Shout the Senhor Lord. do movimento inteiro de louvor e adoração, é a maior de todas. Aquele CD é muito bom, que eu acho que foi um CD, que é o Aclame ao Senhor, foi Isso. produzido em vários idiomas, É, né? foi feito em português, E pelo muito Diante do bom. Trono Agora, aqui. Muito entendo. bom. Agora, o meu ponto é, esse instrumental que você falou da emoção que ajuda Isso. e tal, é real. É real, É muito nós real. somos seres emocionais. Agora, E eu por não exemplo, vejo problema as no nossas show- emoções lógico. serem tocadas, Mas, por exemplo, não no manipuladas. show- mas no show, por exemplo, da Adele, Vai ter a mesma coisa. dá pra você sentir isso Dá pra também. ter. Do Coldplay, do YouTube, inclusive o YouTube faz bem melhor do que Bem muitos melhor, ministérios de louvor. Muito. E você sente mesmo essa Uhum. coisa que te motiva a cantar, coisa e tal. Agora, Eu é conheço o ca- só uma ferramenta, gente. Sim, ela não pode, Ela não pode entendi. ser levada ao Ela não nível é o de- Espírito Santo agindo Não como é o as pessoas Espírito. muitas vezes O pad, colocam. bota esse. Essa vai ser o título. o título lá. O pad não é o Espírito Santo. Boa. Eu tenho uma história real de um amigo meu, que ele veio do Maranhão, uma pessoa que sofreu muito na vida, então assim, ele não conseguiu estudar muito e tal. E aí lá pra 2007, 2006, ele tava ouvindo num MP3 player e ele chorava assim. E aí o pessoal falou, nossa, mas o que você tá ouvindo? Ele falou, cara, Deus tá falando muito comigo, eu não tô entendendo nem inglês. Mas assim, é uma música muito espiritual. E a gente foi ver, era Evanescence. Ah, olha aí, ó. Legal. Mas por quê? Ele Legal. tava sendo... Porque a música. estética musical tava Sim, mexendo lembrou com ele, isso. lembrou ele, ele achou que fosse uma O unção pad não é o do Espírito Santo, cara. É. A voz de Deus ainda continua sendo a Escritura Sagrada. a Ótimo, gente se ótimo. emocionando ou não, né? Legal, legal. Isso. O E por Edward- isso é necessário as músicas para os diversos momentos da vida. A gente não pode reduzir, de novo, o papo do começo, né? A gente reduzir a adoração ao pad. E isso muito, e esse que é acho que o ponto nevrálgico delay. daqui. É, e Ah, muitas bateria. pessoas esperam só isso, né? O momento É. do louvor é a da chapação, tem que ter as notas esticadas, Isso eu é não a sei coisa falar. negativa do movimento de louvor e adoração. Isso. A adoração virou as 5 músicas, 4 músicas cantadas É. no culto. Isso. Perdeu-se a noção de que o culto todo é adoração. Isso. E isso. além, eu acho que eu vou um pouco mais além disso. Eu posso utilizar outros estilos de música que são mais celebrativos, por exemplo, a ressurreição, embora não tenha esse feeling, nossa, eu vou fechar os olhos, levantar as minhas mãos e tudo mais, mas eu tô olhando pro meu irmão que tá do meu lado e eu tô afirmando verdades de Deus. Isso também é necessário Boa, dentro boa. do Todo culto. lugar que Momentos a gente litúrgicos toca, diferentes. É. Em todo lugar que a gente toca, todo mundo fala, hey, entende? Ah, minha filha, Então, mano. assim, Até mandei um videozinho da minha filha cantando, Foi. vocês ignoraram tudo, mas Eu tudo vi bem. isso aí, pô. Essa perversão não é uma perversão, mas sim, essa ideia surgiu com o John Wimber da Vineyard. O grande teólogo da Vineyard, que dizia o seguinte, a ideia de que, e aí é um negócio muito sutil, né? A adoração cristã clássica é dizer, nós estamos reunidos como povo de Deus, na presença de Deus, na face de Deus. Então, ali tudo é a presença de Deus. Toda a liturgia é na presença de Deus. Começou-se dentro do movimento carismático uma busca pela presença, depois isso vai desembocar na teologia dos caçadores de Deus, que é aquela ideia de que dentro do culto eu tenho um momento que a presença de Deus dá um chega no auge, e aí a gente achou a presença de Deus. E aí... É o espiritômetro, não É. tem na igreja de vocês? E aí o John Wimber, ele fala das 5 fases da adoração, que é convite, engajamento, exaltação, adoração, e aí ele fala, tudo isso tem que levar à intimidade. E aí era a hora que eles começavam a cantar em línguas, e aí ele, se tivesse que pregar, ele pregava, se não tivesse, ele só ficava ministrando e tal. E aí criou-se essa ideia, por isso que ele mudou a liturgia clássica, que ele fala, se a gente faz oração e canta, aí faz confissão e canta, faz não sei o que Quebra lá, demais. quebra Quebra. muito, então tem que cantar de uma vez só. E aí hoje, o que é o culto cristão hoje? Em todas as tradições cristãs praticamente. Um Várias bloco, bloco de música, Música. um bloco de palavra, e a gente briga pra ver 3 coisinhas, onde vai ficar os avisos, as crianças e a oferta. Exatamente. E a oração virou transição. Pra todo mundo Pra fechar o desmontar, olho, pra desmontar. a A banda banda sair, subir, eu e subi. quando o cara abrir o olho, a banda já tá lá em cima. É isso. Caraca, na minha igreja a gente ora. A gente faz dá isso tempo em de- prol do dinamismo, porque a gente faz isso, e isso eu já ouvi muito papo, cara. A gente faz isso em prol de deixar o culto dinâmico, não, porque... E a igreja com acontece? propósito, a igreja com É, propósito. exatamente. Aí o que acontece? Eu transferi o culto como tendo o coisa mais importante no significado do culto pro significante. Eu tô me preocupando muito mais com o significante, ou seja, com o público que tá lá, com a experiência da pessoa e tudo mais, que são coisas importantes. Deus me livre alguém falar que eu tô desprezando as pessoas Mas que não estão são lá. as mais Mas importantes. não é o mais importante. A gente não tá ali. O culto não é nosso, o culto é de Deus, entendeu? E sendo o culto de A Deus... gente tá trocando o significado pelo significante. Pela pessoa que tá. Eu não falo mais, eu não tô mais preocupado com o significado que aquele culto vai ter, mas eu tô preocupado com o que você vai achar dele. E aí, Biba, a gente poderia... Isso aqui daria um
programa só ele. Então, dá esse teaser e a gente encerra e a gente faz um outro, sem o Andrade. Que é a é a discussão que o James Smith trouxe pra mesa. Da liturgia seculares, e a única coisa que quebra a liturgia secular é a liturgia cristã. No culto restrito, e aí ele vai... Enfim, mas isso aí fica pra um outro... Mas é isso aí. Porque tem uma compreensão de que o culto é uma pedagogia. A gente tá juntando a igreja na adoração comunitária. A igreja, ela tem a sua epifania. Ela tá encenando, né, o evangelho. E ao encenar, ela aprende quem ela é. Que da hora. Por isso que eu falei dos 3 personagens, porque eu tenho a ação de Deus, a resposta da igreja, e ao fazer isso, a igreja tem a sua epifania, ou seja, ela descobre quem ela é, a sua missão. Aí, por isso é necessário um momento de confissão de pecado, um momento de exultação, um momento de encorajamento, a própria palavra, um momento de adoração isso comunitária. Isso se chama o culto desenhado pelo evangelho. Exato. Olha aí. É a dinâmica do evangelho. E aí eu termino com isso. O James Smith e os pensadores de liturgia dessa escola têm feito uma revolução no mundo, cara. Você vê as liturgias do James Smith, o próprio culto do Keller. O Keller é um cara que é muito contemporâneo e tal, e muita gente pensa que vai chegar lá na igreja do Keller vai ser a modernidade só. Não tem nem telão, não tem nem projeção. Ele chama de adoração reformada global. Exatamente. Cara, é impressionante. É um negócio super tradicional e tal. E é interessante. Não é. Sabe o que é? Mas olha que interessante. Ela é contemporânea no conteúdo. Aqui no Brasil, é engraçado que aqui no Brasil, a gente tem um delay assim de uns 40, 50 anos, que pra o pessoal daqui, ser jovem, ser diferentão, ser moderno, é pintar a parede de preto e botar um monte de luz e fumaça, né? Isso já foi a Willow Creek fez no início dos anos 90. Exatamente, que a Willow Creek fez lá nos anos 90. E hoje, por exemplo, você tem em diversas partes do mundo, caras que, cara, não deixa ter nem projetor na igreja. Só que você vê lá 5 mil pessoas nos cultos do Smith, você vê 5 mil pessoas nos cultos do Tim Keller. Por quê? Porque nasce dessa compreensão não dualista de que o entretenimento é legítimo e o cara pode alcançar ele no teatro. E o teatro vai ser melhor do que o teatrinho que o pessoal faz na igreja, porque o crente não pode ir no teatro. E sabe o que é interessante? Que isso é defendido por reformados e defendido pelo movimento da igreja emergente. O Dan Kimball exatamente. Sim. Por exemplo, se você não tem um pensamento dualista, essa experiência do show, essa coisa toda, você pode ir no show, amigo. É legítimo, é corandeu, você é culto também, é adoração também. Não no sentido restrito. Sim. Mas é legítimo e você pode ir. Então você não vai pra igreja buscando isso. Porque, via de regra, o pessoal da igreja que é dualista e que diz você não pode consumir as coisas do mundo, aí o que o pessoal tenta fazer? O pessoal tenta fazer na igreja aquelas coisas e faz com um nível técnico muito inferior e incorre naquele erro que o Spurgeon falou lá atrás. O diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir para a igreja que a sua missão consiste em promover entretenimento para o público a fim de alcançá-lo para Cristo. Esse é o resumo do movimento gospel nos anos 90. É o resumo disso aí. Muito bom, gente. E aí, se você quer mais dessa turma aqui, comente aí nas nossas redes, aqui nos comentários. Foi muito bom, galera. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado Foi muito você. bom. Foi muito bom. Papo edificante. O nome vai ser O Pede Não É o Espírito Santo. Boa, vai ser o nome do episódio. Gente, eu queria rapidamente então aqui que vocês, se alguém tiver, se não tiver, não precisa, mas eu sei que o Marinoni tem, indicar alguma literatura, né? O Marinoni pode indicar os seus 2 livros aí. Onde é que então, tem na Amazon pra vender? Tem o e-book do Mergulhando na Adoração, tem. Beleza, link do Bibotalk, já sabem. Isso. Mas o Sem Atalhos tem no meu site, renatomarinoni.com, e siga o Iaca também, Iaca Brasil, @IacaBrasil no Instagram. Legal. A gente tá sempre tentando produzir coisas, discussões como essa. Legal, muito bom. Obrigado, Bibo. Foi muito legal. É isso aí. E vocês? Acho que é um ponto comum aqui de nós três, o Você é Aquilo que Ama, da Vai Vida ter, Nova. inclusive, aviso aqui os nossos ouvintes. Eu não sei quando vai sair esse podcast, mas já está na nossa pauta, Igor Miguel, junto com um amigo dele, que eu não sei quem que é. Vamos destrinchar, assim, dentro de 1 hora, o que for possível, o Você é Aquilo que Ama. E sobre essas problemáticas de culto que a gente comentou aqui, o Von Allmen, ele tem um livro que chama O Culto Cristão, pela editora Haste, aqui no Brasil. Olha aí. Pra quem quer aprofundar nisso mesmo, é um livro mais denso, técnico, né? Muita teologia de culto e tudo mais, mas ele é um livro que aborda e suscita todos esses problemas que a gente colocou aqui. Muito bom. Eu sugiro Kant, do casal Getty. Esse livro é bom. Legal. O Kant ele é mais focado nos ministérios que vão trabalhar com música, tecnologia, essas coisas pro culto público em si. É muito bom. Entendi. Inclusive tem muita dica para os ministérios de música. Tem um, Renato, que você indica, que a gente até conversou na conferência Vida Nova,
Nova lá, que entrou no curso Vida Nova, Isso, né? eu ia Mas falar. ele é muito bom. Eu até brinco com o pessoal da Vida Nova, que eu falo que eles acabaram, de uma certa forma, prejudicando o livro, não o curso, porque o curso ficou muito mais rico. Mas é um livro do Bob Kauflin, que é um cara que é contemporâneo e é reformado. Pra mim, ele é o equilíbrio, assim, bom. Em inglês chama Worship Matters. Aqui virou curso Vida Nova de Teologia, Louvor e Adoração. Louvor e Adoração. É uma capinha vermelha. Esse é o melhor, na minha opinião, o melhor livro, assim, em acessibilidade, para ministérios de louvor que tem no Brasil. Legal. E a Vida Nova lançou um dele, acho que esse ano ainda, Isso, que é... Verdadeiros Adoradores. Verdadeiros Adoradores, que é uma versão mais reduzida É e um tal. outro livro dele sobre teologia da adoração. E eu sugeriria também o livro Louvor, do Thomas D.A. Nelson, Carson, Tim Keller. O pessoal... Louvor. É muito bom. É bom esse livro. Principalmente o capítulo do Carson e do Keller. Carson, Os é. dois são incríveis. Legal, o E- Louvor da Thomas Nelson Brasil. Gente, fazendo uma intervenção aqui nas recomendações, estou aparecendo aqui para reforçar este livro, Louvor, Análise Teológica e Prática, do D.A. Carson e Timothy Keller, tá? E tem outros dois autores, que é o Kent Hughes e o Mark Ashton. Gente, nesse momento, Thomas Nelson, quero reforçar este livro. Você acabou de ouvir o podcast, percebeu que a todo momento o Marinoni falava, porque o Keller disse isso, o D.A. Carson disse isso. Pois bem, são citações e são exemplos e reflexões que o Marinoni tirou desse livro, Louvor, Análise Teológica e Prática, do D.A. Carson e Timothy Keller, lançado por Thomas Nelson Brasil. Gente, este livro vai fundo na conceituação de louvor, adoração, tem também partes litúrgicas muito legais. Ele não é bem um manual de como fazer, mas ele dá dicas preciosas, né, de como nós podemos elaborar este momento litúrgico, com várias tradições representadas aqui dentro do livro. Então assim, galera, se você quer se aprofundar no que nós discutimos aqui neste BTcast, essa é a indicação. Louvor, Análise Teológica e Prática, D.A. Carson, Timothy Keller e outros dois autores, beleza? Após uma introdução sobre a adoração de acordo com a Bíblia, o livro oferece ao leitor exemplos litúrgicos de diferentes denominações cristãs, mostrando como é possível partir da base teológica para o culto coletivo, segundo tradições muito distintas entre si. Louvor, Análise Teológica e Prática não é um manual de como fazer, mas um panorama de louvores e cultos autênticos de cristãos em busca de um encontro verdadeiro com Deus. Tá aí, de Thomas Nelson Brasil, fica aí essa super recomendação pra você. Legal. Muito bom. É isso então, gente, foi mais um BTcast. Deus abençoe todos vocês, até o próximo, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.